Então, dá para compartilhar a tela aqui? Se eu compartilhar. Então, mas hoje eu queria falar esse fragmento que é pequeno, mas na hora que eu estava preparando isso daqui, eu fiquei tipo, putz, é muita coisa que eu posso falar disso. Então vamos lá. Digesto, livro 50, título 17, fragmento 119. O piano, livro 13 de comentários do erudito, não aliena aquele que somente dispensa da posse, da coisa. Tradução nossa. Quando, quando eu traduzi esse fragmento, aparentemente eu não pensei em muita coisa olhando primeiro, assim, um primeiro olhar para ele. Mas pensando um pouco mais, pensando o que ele implica falar nisso, que o mero abandono da posse da coisa não aliena, ou seja, transmite o domínio da coisa, vieram vários tópicos na minha cabeça. Então, vamos por partes. Eu pensei em começar essa apresentação falando um pouquinho. Tá, a gente está falando da alienação, a gente está falando de posse, são conceitos que, apesar da gente já saber o que são, e eu já assumo que vocês devem saber muito bem o que é cada um desses, né? Vamos também começar por partes, porque eu sei que provavelmente outras pessoas podem ver o vídeo, né, disso aqui. Então, vamos lá. Como alienação. Alienação, acho que é uma das partes principais para a gente tentar começar a fazer exegese desse fragmento. Vamos levar como consideração, pelo menos eu levei em consideração, alienação como uma das propriedades desse domínio absoluto sobre a coisa. Então, lembrando das aulas de civil, até das próprias aulas de romano, normalmente a propriedade, né, esse domínio único sobre a coisa, que impede que tenha esse poder erga omnes, esse direito contra todos que tentem fazer o esbulho ou turbação, etc. Então, basicamente, existe o direito de uso, de fruição, ou seja, de captação dos frutos, e de disposição, ou seja, de alienação, ou seja, de tornar esse domínio, essa propriedade, dando nome aos bois agora, tornar esse direito de propriedade, transferir essa titularidade, né, desse direito de propriedade. Então, vamos já definir que por alienação eu entendi e eu interpretei como se fosse a transferência da titularidade da propriedade de uma coisa. Posse. É sempre bom lembrar o que é posse e sempre bom lembrar, eu coloquei aqui embaixo até, Digesto 41, 2, 12, 1. Basicamente, até o próprio Thomas Mark, não sei se todo mundo conhece Thomas Mark, mas o manual que a gente usa na USP, de Direito Romano, uma das primeiras palavras que ele coloca no capítulo sobre posse é justamente o que está nesse fragmento. Nada tem de a ver a posse com a propriedade. A propriedade é esse direito, é um direito único e absoluto de domínio sobre uma coisa. A posse é um estado de fato que é protegido por alguns mecanismos do direito, por exemplo, os interditos. Então, a gente tem que lembrar que, como o próprio fragmento está falando aqui, por mais que exista uma alteração dessa posse, por mais que exista a dispensa da posse, por exemplo, ela não se mistura necessariamente com a alienação, ou seja, da propriedade. Então, essa é uma das interpretações que a gente pode tirar desse fragmento. Então, tendo isso em mente, colocando primeiramente essa diferenciação entre posse e propriedade, vamos avançar. Ele fala que não aliena aquele que somente dispensa da posse, mas se a gente for lembrar das maneiras de transferência das propriedades, a gente pode dizer que em algumas dessas formas de transferência da propriedade existe também a transferência da posse. No caso, por exemplo, da tradício simples. O tradício simples do direito romano, apesar de não transmitir a posse automaticamente, pelo menos no direito clássico, ou seja, você transmite, por exemplo, uma compra e venda, você transmite pela tradício a posse de uma coisa com a garantia de que aquele que teve a coisa, aquele que comprou, pelo menos na compra e venda, vai ter tempo hábil para usucapir mansa e pacificamente a coisa. Mas na tradício, esse é um dos exemplos, outro exemplo que eu queria dar em negócios jurídicos, como por exemplo, Pignos, você tem essa transferência da posse, principalmente no penhor, ou até mesmo no depósito, você tem uma transferência da posse com
Como que é o nome? Enfim, basicamente, não necessariamente todas as vezes que a posse é transferida, o usufruto você transfere normalmente a posse da coisa para o uso e fruição, mas você ainda é no proprietário, detentor desse direito de propriedade, mesmo que você tenha abandonado, dispensado dessa posse momentaneamente, até esse usufruto se extinguir, seja pelo decurso de tempo, seja pela morte do usufrutuário. Mas, enfim, eu acho que já dá mais ou menos para a gente perceber essas diferenças básicas entre a posse-propriedade e como a posse pode afetar a propriedade, mas não necessariamente significa que não existindo posse não existe propriedade, e vice-versa. Então você pode ter a posse de uma coisa e não ser proprietário, e da mesma forma você pode ser proprietário e não ter a posse da coisa, que é mais ou menos a interpretação que eu dei para esse artigo. Então você não torna alheia, ou seja, não aliena a propriedade com a dispensa da posse, apenas da posse. E eu acho que não tem muito mais a adicionar. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa a adicionar. A questão de que você pode transmitir a propriedade também sem alteração é, da questão da posse. Por exemplo, na traditio longa mano, o breve mano, enfim, é aquela tradição que você já está em posse da coisa, mas você aliena essa coisa, mas estabelece ao mesmo tempo uma outra relação jurídica que faça com que você seja possuidor. Então, por exemplo, se eu quero vender um livro meu e essa pessoa com quem eu estou vendendo o livro já vai me emprestar esse livro de volta para eu fazer uso desse livro, por qualquer motivo que seja, eu vou estar com a posse do livro, eu vou ter alienado a minha propriedade sobre o livro, só que a posse se manteve comigo por uma outra relação jurídica. Então, esse é um caso curioso que não necessariamente a posse se altera com a alteração do domínio, ou seja, da propriedade. Só, sei lá, tipo, conceitos básicos de posse, propriedade, transmissão, etc. Mas eu acho que é isso, gente. Parabéns, Bofete. Importante essa diferenciação dos conceitos básicos ali. Quantas vezes a gente faz uma confusão entre posse e propriedade? Parabéns, Golfete. Acho muito interessante essa tua dúvida, né? Porque eu tive justamente ela na semana passada. Não sei se você escutou minha pergunta quando eu falei quando eu perguntei para a professora, que era em relação se dava pelo verbo utilizado saber se esse verbo aqui está tratando de propriedade ou de posse, né? Claro, tem questão do domínio e tudo, mas vamos só pelo verbo. Por exemplo, ali era tipo, o alienare, né? Também tem o capere, o acquipere. Se só por ele já daria para ter uma ideia se o jurista ele está pensando em propriedade ou posse, né? Ou se seria impossível definir isso, se eles usam de um modo ou de outro. Então, acho muito boa essa tua tentativa, né, de tentar entender isso. O Kundera falou que ia ficar de dar uma olhada nisso, né, de ler um pouco. Mas seria interessante, se for possível, né, a princípio, não sei, conseguir identificar um ou outro apenas pelo verbo utilizado. Mas, parabéns. Parabéns, Golfete, foi muito bom. E essa questão, né? Hoje em dia parece que é muito fácil falar de posse-propriedade depois que a gente já teve uma porrada de doutrinador aí falando, discutindo, brigando, quase se matando para conseguir chegar nos conceitos, né? Mas estudar desde o início, realmente, beber da fonte é para poucos. Então, parabéns. E uma coisa que eu sempre acho interessante quando a gente está estudando direito de propriedade, de posse, essas coisas, principalmente no direito atual, principalmente a questão da posse. Eu acho muito engraçado como o que a gente aprende em romano, não sei se para vocês foi a mesma experiência, mas pelo menos em romano a gente aprende, tem que ter o corpus e o animus. O corpus e o animus domini. Só que
E quando a gente vai estudar no direito atual, é a teoria do Yang, se eu não me engano. Que para você ter a posse de uma coisa, você tem que agir como se tivesse uma das características da propriedade. É isso, né? E eu acho muito estranho, porque para mim faz sentido esse do corpus e do ânimo, sabe? Mas, de qualquer modo, eu uso as duas teorias para compreender, eu acho, um pouco melhor a questão da posse e da propriedade também. Mas também para ver como o direito romano ajuda a gente nas questões de direito civil. Eu sempre conto essa história, mas em uma das minhas provas do segundo ano, eu consegui resolver ela inteirinhas de direito civil, direito das obrigações, só com Thomas Mark, no Manual de Direito Romano. Então eu sempre falo disso porque foi o momento mais sensacional da faculdade para mim. Mas o Fed só me tira uma dúvida em relação à utilização do corpus e ânimos do corpus, né? Porque, pelo menos o que a gente estuda, é que a ideia do corpus e o ânimos é do Zavini, né? E do corpus do Yeren. Tipo, eles realmente foram, por exemplo, foi o Zavini que sistematizou essa questão do corpus e do ânimos, ou já existia, assim, digamos, esses dois elementos, né? Tipo, nas fontes romanas, digamos assim. Não, pelo que eu sei, pelo que está no Moreira, se eu não me engano, esses são elementos modernos. No direito romano em si, eles não usavam esses conceitos tipo, nas fontes. Pelo que eu lembro do Moreira, posso estar errado, eles não usavam corpos e ânimos. Por isso que existe uma discussão do que era posse para os romanos de fato. Por isso que existem essas duas teorias conflitantes. Isso é que eu me lembro do Moreira, mas posso estar errado também, posso ter lembrado errado. É que no Caser aqui, né? No pequeno, é claro, né? Nesse teu aí talvez seja bem diferente. É, ele passa, assim, corpus e o ânimos como se fosse algo completamente romano, assim, sabe? E eu pensei, mas eu pensei que isso era do Zavini, como assim já? Tipo, os próprios romanos já tinham esses dois conceitos ali, né, prontinhos, né? Achei que tinha sido sistematizado muito depois. Talvez também porque o Caser ele deve puxar sardinha, né? Então, talvez ele já tenha como, como standard, né, do corpus do ânimos.